os principais textos utilizados pelos pré-tribulacionistas, nós vemos uma harmonia maior, uma coerência maior. Vou explicar, não vou apenas ler o texto, mas explicar a coerência que há nesses textos. O primeiro texto que vou citar é o Evangelho de João, capítulo 14, que diz assim: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Preste bem atenção nesse versículo 2. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos o lugar. E se eu for e vos preparar o lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Esse texto é um dos principais textos utilizado pela linha pré-tribulacionista. Jesus aí ele está falando do arrebatamento da igreja. Observe que ele disse que iria preparar lugar, ele diz, na casa de meu Pai há muitas moradas, ou seja, no céu há muitas moradas. E em seguida ele diz que irá preparar o lugar. E voltará. Essa palavra que ele utiliza dentro desse contexto, onde ele fala que levarei, ou seja, quando eu voltar, eu vos levarei, no grego essa palavra é paralambano, tem a ver com reunião, ou seja, ele busca a igreja para reunir em um lugar. Qual lugar? No céu. Paralambano, ele fala, buscarei, vos levarei, para que onde eu estiver estejais vós também. Então observe algumas coisas. Primeiro, moradas nos céus. Segundo, vos levarei. Terceiro, para que onde eu estiver estejais vós também. Observe que, para entendermos esse texto dentro do pré-tribulacionismo, dentro da teologia pré-tribulacionista, se faz necessário a segunda vinda de Jesus em duas fases. Por quê? Porque na primeira fase, ele vem buscar a igreja. E a igreja vai aos céus e lá permanece, segundo a posição pré-tribulacionista, por 7 anos. A igreja passa 7 anos nos céus. E se encaixa, há uma harmonia coerente. Por quê? Porque Jesus disse que foi preparar morada. Aonde? No céu. Em seguida, ele disse que voltará para buscar. Ele usa ali o grego paralambano. E em terceiro, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, se faz necessário, dentro da volta de Cristo, que a igreja vá aos céus. Por isso que eu disse que a que responde mais ao pré-tribulacionismo. No pós, por exemplo, a vinda de Cristo acontece em um único evento e a igreja reúne-se com Jesus nas nuvens e retorna. Por que retorna? Porque Jesus ele volta para reinar na terra. Então, como Jesus diz, onde eu estiver, para que onde eu estiver, vós estejais também, a partir da segunda vinda de Cristo, a igreja não mais se separará de Cristo. A igreja não vai mais se separar de Cristo. Aonde Jesus estiver, a igreja vai estar. Então, dentro do pensamento pós, Jesus volta, conforme 1 Tessalonicenses 4:16 e 17, se reúne com Cristo nas nuvens e desce. Por quê? Porque Jesus vai pisar sobre o Monte das Oliveiras, vai travar a batalha do Armagedon e vai reinar por 1000 anos. Então não teria cabimento a igreja ficar lá nos céus e Jesus aqui. Então, no caso, o pensamento que mais se adequa a João 14 é o pensamento pré-tribulacionista. Por quê? Porque no pensamento pré-tribulacionista, na primeira fase da vinda de Cristo, a primeira fase é para a igreja é arrebatada, Jesus leva para as moradas que ele fala que foi preparar. Onde é essas moradas? Nos céus. E o que acontece? A igreja, segundo a posição pré-tribulacionista, passa 7 anos, permanece 7 anos nos céus. Esses 7 anos, por que 7 anos? Porque, segundo o pensamento pré-tribulacionista, a tribulação tem um tempo de 7 anos, conforme Daniel, capítulo 9, e versículo 27. Ali fala das 70 semanas, cada semana compreende 7 anos. E o próprio contexto de Daniel mostra que esse texto não tem como se interpretar de forma literal. O cumprimento das 69 semanas, que se cumpriu 7, depois 62, seria impossível esse cumprimento 6 semanas literal. Então, cada semana compreende 7 anos. Ali, no caso ali, de fato, é uma representatividade, é uma representação. Então, são 7 anos. A igreja passa 7 anos nas moradas que Jesus foi preparar. Após os 7 anos, Jesus volta, e a igreja volta junto, e Jesus volta para travar a batalha do Armagedon e para reinar por 1000 anos.